Você já sentiu que sua alma estava tão pesada, tão carregada de culpa e dor, que nem mesmo suas lágrimas conseguiam limpar? Existe um momento na vida em que percebemos que precisamos de algo maior, algo divino para nos purificar por dentro. Esta é a história de Maria, uma mulher que descobriu que quando o Espírito Santo decide agir, ele não apenas limpa, ele transforma completamente. Se você sente que seu coração precisa de uma limpeza profunda hoje, não saia deste vídeo. O que aconteceu com ela pode ser exatamente o que Deus quer fazer com você neste momento. Era uma terça-feira de inverno, quando Maria se encontrou ajoelhada no chão frio de seu quarto, aos 43 anos, olhando para as próprias mãos que tremiam de tanto medo e vergonha. Ela havia perdido tudo. O casamento de 20 anos havia terminado em traição. Os filhos mal falavam com ela, e a depressão havia se tornado uma companhia constante que a seguia como uma sombra. Mas não era apenas isso que a angustiava. Era o peso do que ela carregava no coração. Anos de ressentimento, mágoa, palavras duras que havia dito, mentiras que havia contado, decisões que havia tomado movida pela raiva. Seu coração estava como um vaso rachado, vazando amargura por todos os lados. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Maria não fez uma oração comum. Ela fez um clamor desesperado, como alguém que está se afogando e vê a última tábua de salvação. Ela disse: Espírito Santo, eu não consigo mais viver assim. Meu coração está sujo, está doente, está cheio de coisas que eu não consigo tirar sozinha. Se o Senhor existe, se o Senhor realmente pode limpar um coração como o meu, por favor, entre na minha vida, entre no meu coração, limpe tudo que precisa ser limpo. Nos primeiros dias, nada mudou. Maria continuava sentindo o mesmo peso, a mesma angústia. Mas ela havia feito uma promessa. Oraria todos os dias por 40 dias, pedindo para o Espírito Santo limpar seu coração. Ela não sabia que este número não era coincidência. 40 é o número da transformação na Bíblia. No 5º dia, algo pequeno aconteceu. Maria estava no trânsito quando alguém fechou ela. Normalmente, ela explodiria em palavrões e gestos grosseiros. Mas desta vez, uma paz estranha tomou conta dela. As palavras de raiva que sempre vinham automaticamente, simplesmente não saíram. Será que foi coincidência? Ela pensou. Mas no fundo do coração, algo sussurrava que não era. Era o início de algo maior. Algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. Os dias seguintes trouxeram pequenos sinais. Uma paciência que ela não tinha antes. Uma compaixão inesperada por pessoas que antes a irritavam. Uma vontade crescente de orar, como se algo dentro dela estivesse sedento de Deus. Mas a transformação não veio sem luta. Nas semanas seguintes, Maria começou a perceber uma batalha acontecendo dentro dela. Era como se duas forças estivessem disputando seu coração. De um lado, os velhos hábitos, os pensamentos tóxicos, a amargura que havia se enraizado por anos. Do outro lado, uma presença suave, mas poderosa, que parecia querer limpar cada cantinho escuro de sua alma. Houve noites em que Maria acordava às 3 da manhã com o coração disparado, sentindo uma angústia inexplicável. Mas algo dentro dela sussurrava: continue orando, não desista, eu estou trabalhando. Era uma luta silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas real como a respiração. Memórias dolorosas subiam à superfície como bolhas de ar em água profunda. Traumas antigos que ela havia enterrado no coração começaram a emergir, não para torturá-la, mas para serem curados de uma vez por todas. No 12º dia, Maria teve um sonho. Ela estava em um quarto escuro, cheio de caixas empoeiradas.
Uma luz suave entrava pela janela e uma voz gentil dizia: "Posso ajudá-la a limpar?" No sonho, ela abria as caixas uma por uma e a cada caixa aberta, a luz ficava mais forte, o quarto mais claro. Ela acordou com lágrimas no rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se seu coração estivesse chorando de alívio. No 15º dia, Maria perdoou o ex-marido. Não foi uma decisão mental, foi algo que aconteceu no coração dela, como se uma pedra pesada tivesse sido removida do peito. Ela ligou para ele e, pela primeira vez em meses, conseguiu falar sem raiva, sem amargura, apenas com paz. Ele ficou surpreso. "Maria, você está diferente", ele disse. E ela estava mesmo. No 22º dia, ela ligou para os filhos e pediu perdão pelas coisas que havia dito na raiva. As palavras saíram naturalmente, sem orgulho, sem justificativas. Apenas um coração humilde reconhecendo os seus erros e pedindo uma nova chance. No 25º dia, Maria foi até o espelho do banheiro e fez algo que não fazia há anos. Sorriu para si mesma. Não um sorriso forçado, mas um sorriso genuíno de quem estava se reencontrando. No 30º dia, ela olhou no espelho novamente e, pela primeira vez em anos, viu um brilho diferente nos próprios olhos. Era como se uma luz interior tivesse sido acesa. Sua face, antes marcada pela amargura, começava a refletir uma paz que não vinha de circunstâncias externas, mas de uma transformação interna profunda. As pessoas ao redor começaram a notar. Na padaria, o senhor, que sempre era grosseiro com ela, perguntou se ela estava bem, porque parecia mais leve. No trabalho, colegas comentavam que ela estava diferente, mais paciente, mais gentil. E se você quiser fazer o mesmo convite que Maria fez, se seu coração também está pesado e precisa dessa limpeza profunda, vamos orar juntos agora. Feche seus olhos, respire fundo e permita que estas palavras saiam do seu coração. Espírito Santo, eu venho até o Senhor neste momento, com um coração que precisa ser tocado, precisa ser limpo, precisa ser transformado. Senhor, eu sei que não consigo limpar as manchas da minha alma sozinho. Eu tentei tanto, mas a mágoa continua aqui, o ressentimento continua pesado, as feridas continuam abertas. Espírito Santo, eu te convido agora, não apenas para uma visita, mas para fazer morada permanente no meu coração. Entre em cada cantinho escuro da minha alma, nas memórias que eu escondi, nas dores que eu enterrei, nos medos que me paralisam. Limpe-me por dentro. Tire de mim tudo que não vem do Senhor. Toda amargura, toda raiva, todo rancor, toda tristeza que rouba minha paz. Eu não quero apenas ser limpo, eu quero ser transformado. Eu não quero apenas uma oração respondida, eu quero uma vida mudada. Espírito Santo, faça de mim sua morada. Habite em mim permanentemente. Que quando as pessoas olharem para mim, vejam o Senhor. Que quando eu falar, seja o Senhor falando através de mim. Eu entrego meu coração ao Senhor agora, completamente, sem reservas, sem medo. Faça comigo o que o Senhor quiser. Transforme-me como o Senhor transformou Maria. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essas palavras com sinceridade, saiba que algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Assim como Maria, você acabou de abrir seu coração para a maior transformação da sua vida. E o que aconteceu com ela no 40º dia pode estar apenas começando para você. Mas foi no 40º dia que algo extraordinário aconteceu. Maria estava orando, como sempre, ajoelhada em seu quarto, quando de repente sentiu como se uma presença física estivesse ali com ela.
Não era algo que ela via, mas algo que ela sentia com cada fibra do seu ser. O ar parecia mais denso, mais sagrado. Uma paz sobrenatural tomou conta do ambiente, como se o próprio céu tivesse descido àquele quarto simples. Maria não conseguia mover-se, não de medo, mas de reverência. Era como estar na presença da própria santidade. E então, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu espírito, ela ouviu: Filha, você pediu para eu limpar seu coração, mas eu não vim apenas limpar, eu vim morar nele. Naquele momento, Maria compreendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O Espírito Santo não é um faxineiro que vem, limpa e vai embora. Ele é o próprio Deus que decide fazer morada no coração humano. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria, mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de dor ou tristeza, mas lágrimas de um coração que finalmente havia encontrado seu lar. Era como se toda a sua vida ela tivesse procurado por algo e finalmente havia encontrado. A presença permaneceu ali por alguns minutos que pareceram eternos, e quando ela finalmente se dissipou, Maria sabia que nada mais seria como antes, não porque sua vida externa havia mudado, mas porque seu coração havia sido completamente transformado. O que aconteceu com Maria depois disso foi tão marcante que até quem não acreditava em Deus começou a notar. Seu rosto mudou, sua voz mudou, a forma como ela tratava as pessoas mudou completamente. Ela conseguiu um novo emprego, não porque se tornou mais competente, mas porque sua nova atitude atraía as pessoas. O relacionamento com os filhos foi restaurado, não da noite para o dia, mas gradualmente, como uma ferida que cicatriza com cuidado e tempo. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque seu coração havia sido transformado de dentro para fora. Os problemas ainda existiam, mas ela os enfrentava com uma força que não era dela, com uma paz que superava todo o entendimento. A história de Maria nos ensina algo profundo sobre a ação do Espírito Santo. Muitas vezes pedimos a Deus para resolver nossos problemas externos, mas Ele quer resolver nosso problema interno. Pedimos para Ele consertar nossa vida, mas Ele quer consertar nosso coração. Ezequiel 36:26 diz: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O Espírito Santo não vem apenas para nos visitar em momentos de crise. Ele vem para habitar permanentemente em nós, transformando-nos dia após dia, de glória em glória. Maria hoje tem 47 anos. Ela se casou novamente, não porque precisava de alguém para se completar, mas porque seu coração limpo estava pronto para amar de verdade. Ela me contou que ainda ora todos os dias, não mais pedindo para o Espírito Santo entrar, mas agradecendo por ele ter feito morada em seu coração. A última coisa que ela me disse foi algo que ainda me arrepia. O Espírito Santo não limpa apenas as sujeiras que conseguimos ver. Ele limpa até aquelas que nem sabemos que existem. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez seu coração também esteja precisando dessa limpeza profunda. Talvez você também precise fazer esse convite ao Espírito Santo hoje. Que o Espírito Santo, que começou essa boa obra em Maria, também comece em você. Boa noite e que seus sonhos sejam visitados pela paz de Deus.